Olá, tudo bem? Prazer, eu sou a Andresa, sou artesã, criadora da marca Arte das Pretas, que é uma marca de artesanato manual. Trabalho apenas com macramê, produzindo peças em macramê. Minhas peças visam muito a sustentabilidade, o conforto, o aconchego, né? E trazer principalmente peças de bom gosto para o público popular, né? É, já quero agradecer por estar participando da Semana das Pretas e acho que é muito importante que a gente possa estar se conhecendo, nos dando as mãos, fortalecendo umas às outras, né? Às vezes a sua história pode me inspirar e a minha história pode inspirar todas vocês. Tem 3 anos que eu trabalho com macramê. Eu comecei fazendo macramê num trabalho formal, né? Eu trabalhava, tinha carteira assinada e fazia o macramê já para expor nas feiras da Economia Solidária, movimento do qual tenho muito orgulho e faço parte até hoje, já indo para 2 anos fazendo parte do fórum. Eu comecei a fazer peças, né, para poder decorar a minha casa, porque é uma coisa que eu sinto muito, que eu vejo muito, que a gente, né, que tem, né, das classes mais baixas, né, financeiramente falando, a gente gosta, a gente tem bom gosto, mas as coisas não são acessíveis pra gente. Então, se você ganha um salário, você não vai comprar uma peça para decorar a sua casa que custa R$ 500, R$ 400, porque a gente precisa comer. E assim, é uma coisa que eu sempre prezo. Tem muitas pessoas que falam, nossa, mas você cobra muito barato. Não é muito barato. Eu sei que tem muitas pessoas que cobram bem mais, um valor mais alto, mas eu tenho essa coisa que eu quero que as minhas vizinhas comprem comigo, eu quero que as minhas primas, as minhas tias possam também estar decorando a casa delas e deixando a casa delas do jeitinho delas, né? Um cantinho aconchegante. Então eu aprendi a fazer para decorar a minha casa, para pendurar as minhas plantas, para cuidar das plantas que eu herdei da minha avó, que era uma coisa que ela sempre pedia, que a gente não, que depois que ela morresse, né, que a gente não deixasse as plantas dela morrer também. Então assim, a gente mantém essa memória dela viva dessa forma, né? É uma forma de homenagem. Então eu aprendi a fazer o macramê e logo em seguida começou a aparecer muita encomenda, muitas, né? Minhas amigas queriam dar de presente para as avós, para as mães e tal, já era final de ano. Então eu comecei a fazer o macramê em dezembro de 2018 e já em janeiro de 2019 eu comecei a participar de feiras. Nisso eu fazia peças muito simples, né? E fui desenvolvendo aos poucos. Quando foi agosto de 2019, eu saí totalmente do mercado formal, o lugar que eu trabalhava fechou e eu optei por continuar somente com o artesanato. Foi muito difícil, muito difícil. Foram meses de muito aperto financeiro, né? Eu tenho um filho com 8 anos, que é o Isaac, e tenho a minha irmã, que é Dendê, que também está participando da Semana das Pretas, que é poeta. E eu tenho a guarda dela, hoje ela tem 16 anos. Eu tenho a guarda dela desde quando ela tinha 8. Foi quando a gente perdeu a nossa mãe. Então, eu sempre, né, eu como provedora da família, às vezes eu me sentia muito culpada por estar escolhendo seguir pelo empreendedorismo, seguir pela autonomia, porque eu estava privando eles de muitas coisas. Mas perseverei, assim, graças a Deus, hoje as coisas estão indo muito bem. É até meio que, né, uma ironia, mas esse período de pandemia foi um momento onde eu tive o maior boom, né? Onde eu tive maior procura, minha agenda lotada, não consigo atender mais ninguém esse ano. Então, assim, foi um momento que eu pude me dedicar a cuidar da minha casa e cuidar da minha marca. E é uma coisa, quando a gente fala em empreendedorismo, né, em ser nossos próprios patrões, é muita ironia, porque a gente pensa que a gente vai fazer o nosso horário, que a gente vai, né, ter mais tempo. Ah, minha casa vai ficar mais limpa, gente, é pura enganação, tá? Não se enganem, não se iludam.
A gente, quando trabalha por conta própria, a gente tem que ter muita disciplina, muita responsabilidade. A gente tem que correr atrás de fornecedor, a gente tem que correr atrás do cliente, a gente tem que estar fazendo, atendendo, respondendo mensagens, a gente tem que estar pensando em fotos boas, a gente tem que estar pensando em compra de materiais, entrega, sabe? E leva, e cota Sedex, cota correio, sabe? Essa loucura toda. Mas é uma coisa que não tem preço. Todos os lugares que eu trabalhei, né, principalmente meu penúltimo emprego, era um lugar que consumia muito de mim. E eu sempre digo que o meu melhor, tudo que eu poderia fazer de melhor meu, eu fazia pela firma, pela empresa. E quando eu chegava em casa, a minha família tinha as minhas sobras. Tinha o que tinha restado da minha paciência, do meu bom humor, sabe? Da minha dedicação, e isso atrapalhou muito o relacionamento meu, tanto com meu filho quanto com a minha irmã. Eu não dava atenção que eles mereciam e principalmente que precisavam. A Laís, no meio de entrando numa adolescência, sem mãe, sendo criada por uma irmã, e assim, eu estava sempre muito impaciente, estava sempre muito estressada, sabe? E no trabalho não, com os clientes eu estava sempre muito amável, muito doce, até porque eu precisava disso. E eu acreditava que quanto melhor eu fosse no trabalho, mais eu seria reconhecida. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Infelizmente, 90%, 95% das vezes, isso não acontece. Trabalhei num lugar que tinha nitidamente uma preferência por pessoas brancas, não importava o quão dedicada eu fosse, o quão caprichosa eu fosse, o quão meu atendimento era bom, o quanto as clientes me elogiassem. Meus patrões nunca veriam que eu merecia uma promoção. Para eles eu sempre tinha que estar fazendo mais. Ah, mas ainda não tá bom, mas ainda não tá bom, mas ainda não tá bom, mas ainda não tá bom. E era sempre isso, e era sempre isso, era sempre isso. Mas você ainda não merece um aumento, você ainda não merece o cargo, sabe? Sempre esse cansaço. E infelizmente é uma história que se repete muitas e muitas vezes com os nossos amigos, com as nossas amigas, com as nossas irmãs. Nós vemos negros e negras competentes, letrados, bem informados, apresentáveis, com boas falas, com vários idiomas, que não alcançam a oportunidade. Então, acho que essa resposta que a gente dá da autonomia, do empreendedorismo, é essa resposta que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente vai alcançar e que a gente já alcançou e que nós temos sim a força, o poder, a capacidade, sabe? Mas as pessoas precisam mudar essa mentalidade. Lutar contra o racismo, lutar contra a segregação, não é ficar falando, ah, mas eu tenho sangue de preto também, ah, mas a minha avó era preta. Mas quando, na hora de você dar oportunidade para um preto fazer alguma coisa, você passa na frente dele e você aproveita o seu privilégio. Isso não é lutar contra o racismo, isso é só fortalecer o racismo estrutural e todo o sistema preconceituoso que existe no nosso país. Então, assim, essa é a minha história que eu queria dividir com vocês. É uma história de muita dificuldade, mas é uma história de vitória. Vocês podem ter certeza que eu não tenho nenhum arrependimento por ter seguido por esse caminho. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou, eu tenho muito orgulho dos filhos que criei, né? E tenho muita esperança e certeza que nós vamos ainda alcançar coisas muito maiores. E que juntos, né, dando as mãos uns aos outros, a gente vai puxando os nossos irmãos para cima e em breve todos nós estaremos no topo, celebrando nossas vitórias. Foi um prazer, essa é a minha história. Sigam minhas redes sociais, Arte das Pretas, no Instagram, no Facebook. E vai ser sempre um prazer conversar e conhecer um pouco mais de vocês também. Tchau, tchau.